Castilho Rogério Ribeiro. Peraí, só um instante então. Pode abrir a gravação. Retomando a sessão, dou a palavra ao nosso secretário, doutor Guilherme, para o pregão, seguindo ainda a ordem regimental. Sala Relatoria da Excelentíssima Juíza, doutora Ângela Castilho Rogério Ribeiro, processo número 31 da pauta, que já está na tela, é o RO 11.416-13, recorrentes Ronei Alves de Jesus e Via Varejo, recorridos os mesmos, inscrito para sustentação oral a doutora Lara Pial Vieira, pelo reclamado. Doutora Laura, bom dia novamente, com a palavra a doutora Ângela, relatora. Senhora Presidente, eu estou conhecendo dos recursos, negando o provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação a o pagamento de 1 hora extra a título de intervalo entre a jornada, observada a frequência registrada nos cartões de ponto anexados, acrescido do adicional convencionalmente pago ou na sua falta do legal, com reflexo em repouso, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS com a multa de 40%, observado o divisor 220. B. O pagamento das horas que foram subtraídas do intervalo, observadas as jornadas arbitradas em primeiro grau, acrescidas do adicional convencionalmente pago, ou na sua falta do legal, com reflexo no repouso, férias, os mesmos reflexos. C. Determinar que, para fins de cálculo das horas extras que extrapolarem a 8ª diária ou a 44ª semanal, seja observado o critério mais favorável ao trabalhador, majorado o valor da condenação para 70 mil, com custas complementares no importe de 200 pela reclamada. Muito bem, doutora, tem uma divergência da colega, que é quanto ao prêmio estímulo, porque ela não incluía, entendendo que o autor não demonstrou o cumprimento das regras próprias, e quanto ao intervalo intra-jornada, que também seguia a decisão de primeiro grau, manteria a sentença nesse sentido, porque não acreditaria que o empregado trabalhasse tanto tempo na área comercial, numa jornada hercúlea sem intervalo. Então, são divergências favoráveis ao apelo da reclamada, mas a senhora tem a palavra, por favor. Não vou sustentar, excelência, obrigada. Não quer sustentar. Então, muito bem, a doutora Ângela quer falar alguma coisa? Leva a votação? Leva a votação, ela não faz questão de sustentação, não tem mais nada para falar. A senhora insiste nessas duas divergências, doutora? Eu fico convencida, excelência. E a senhora mantém seu voto? Mantém, só para comentar, dois a pontos? opção do preposto quanto ao intervalo, aí eu acho que Sim. é uma prova, né? Muito bem, terceiro votante, Sou doutor eu. Vitor. É um alinhamento do que esta igreja turma vem decidido, eu estou rogando veemente divergência, votando com a relatora. Então, por maioria, fica o voto da relatora, vencida a doutora Maria Raquel, no tema do prêmio estímulo e da intrajornada, que manteria a sentença. Não é isso, doutora? Yes. Muito bem. Doutora, Obrigada. muito obrigada. Que pena que foi só isso, senão a gente realmente já tinha resolvido aquela hora, mas eu achei que a senhora ia sustentar. Mas tá bom, muito obrigada. Fique com Deus. Fica com Deus também, amém. Volte nas próximas. Próximo, então, agora. 32 da pauta é o RO 11.464-77, perdão. Recorrente Adriano Oswaldo de Jesus, recorrido RN Comércio Varejista, doutor Elias Nesmo Neto, inscrito para sustentação pela reclamada, e a doutora Renata Cristina Ritiguide, pelo reclamante recorrente. Muito bem. Bom dia a todos. Com a palavra, a doutora Ângela. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, rejeitando as preliminares suscitadas e dando parcial provimento ao recurso do autor para a. Conceder os benefícios da justiça gratuita, b. Fiz uma retificação em função da divergência da doutora Maria Raquel, ao qual eu aderi, no sentido de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelos litigantes, em atenção ao princípio da igualdade processual, porque eu estava excluindo só os devidos pelo reclamante. C. Condenar a reclamada ao pagamento de horas extras durante o período de 1º de janeiro de 2015 a 16 de agosto de 2016, em que atuou como gerente de loja, assim entendidas as excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, que for mais favorável, com reflexo em repouso, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS, com base na jornada fixada na fundamentação, observando-se os seguintes critérios: divisor 220, adicional legal convencional, mais benéfico, base de cálculo composta pelo... Ih, saiu aqui, só um minuto. Deu um pulinho, como diria o doutor Marcelo Pertence. Base de cálculo... Está vivo, né?
Está vivo, é. Cadê? Ah. Composta pelas parcelas de natureza salarial, súmula 264, dias efetivamente trabalhados e evolução salarial do laborista. D. Condenar também ao pagamento como extras das horas suprimidas do intervalo interjornada. E. Determinar que, para o cálculo das horas extras referidas no período em que o autor trabalhou como gerente, não haverá incidência da súmula 340. F. Acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 3.000 pelo transporte de valores, com juros e correção monetária. G. Acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 5.000 pela violação do direito de imagem, também com juros e correção monetária. Por outro lado, estou dando parcial provimento ao recurso da ré para excluir a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão de embargos declaratórios. Majorei o valor da condenação para 250.000, com custa de 5, pela ré que fica intimada na forma da súmula 25. Estou também declarando as parcelas de natureza indenizatória para fins de recolhimentos previdenciários. Eu vou ter que fazer uma correção, porque eu acho que no início eu falei que estava negando provimento ao recurso. Não, falei não. Então é isso. Muito bem. Dando informação aos senhores que há uma colega que, um votante, que diverge em 3 pontos. No período de gerência, manteria a sentença quanto à aplicação da S340. Quanto aos honorários advocatícios, excluiria a parcela em relação a ambas as partes, por um princípio de igualdade. E quanto ao dano moral, por uso de imagem, que proporia não os 5 que a doutora deu, ela deu 3 para esse no transporte de valores e 5 para a imagem. Essa colega colocaria 3 e 3. Só Então, uma questão, só um detalhezinho. Quanto aos honorários, é o entendimento da turma e por isso eu já fiz a retificação, então não há mais divergência. Eu já retifiquei o voto para os dois. Para estender para os dois na igualdade processual. Ah, então tá. Então só permaneceram as eu duas. retiro também em relação aos danos morais. Permanece só o período de gerência, tá bom? Então tá. Então só tem uma divergência quanto ao período de gerência do artigo 62, que manteria a sentença. Eu respeitosamente acompanho o voto. Peraí, só um minutinho que os doutores vão falar. Aí vamos esperar, que às vezes ela também retira, o doutor fica sozinho. Vamos ver aí. Se quiser que eu ajude também. Até sustentar, quem sabe. Doutora, a senhora está pelo Adriano, então a senhora tem a palavra. Doutor Vitor está impossível, está proativo demais. Novamente, cumprimentar a todos. Excelência, por haver essa divergência no período de gerente, então eu me resguardo no direito de sustentar só em relação a isso, que eu não acompanhei, não sei ainda qual foi a fundamentação, mas no que tange ao labor do período de gerente, o que acontece? Ficou provado nos autos, inclusive a gente trouxe a amostragem no próprio recurso, que em vários períodos, no período em que ele trabalhou como vendedor, e no período, comparando, vendedor com o gerente, em vários meses, a grande maioria dos meses, inclusive, como vendedor, ele recebia muito mais do que como o período de gerente. Isso é um dos requisitos, considerando o fato de que, requisito objetivo exigido pelo artigo 62, trouxemos essas amostragens, os demonstrativos de pagamento de alguns meses, só para elucidar melhor essa questão. E não havia nenhuma pagamento dessa gratificação de 40% que era exigido, para poder ser considerado como um cargo de gerência de confiança. Muito menos havia um poder de mando e gestão nesse caso. Qualquer situação em que o gerente de loja ele tivesse que resolver, seja uma demissão, seja se ausentar, ele precisava de autorização do gerente regional. Uma demissão de um empregado, ele passava pelo crivo do gerente regional, se não fosse o caso também na sua ausência, se não conseguisse falar, alguma coisa do gênero, passava pelo departamento administrativo da reclamada. O staff também tomava essa decisão, precisava de, em certas situações, ele que se posicionava. E também havia um controle, ele era totalmente controlado pela reclamada, no sentido de que haviam reuniões, que haviam videoconferências que eram feitas, ele era responsável, por exemplo, pela abertura de loja, fechamento de loja, então havia esse tipo de controle da jornada dele.
Pois bem, vamos passar passo a passo. A gente trouxe em nosso recurso ordinário, excelências, um demonstrativo, um pequeno quadro para poder demonstrar que no período em que ele trabalhou como vendedor, a média, pegamos os últimos 11 meses, a média salarial do obreiro ele foi de R$ 1.787,54. E se analisarmos o período que ele trabalhou como subgerente, que para a reclamada, esse subgerente era considerado como cargo de confiança, o salário dele era de R$ 1.928,22. No período que ele laborou como gerente de loja, se considerarmos como um valor devido, né, o 1.928,22, acrescido de 40%, seria um total de R$ 2.699,50. Só que se analisarmos o demonstrativo de pagamento do reclamante, nesse período dele como gerente, a gente verifica que diversos meses ele recebeu valor bem inferior. Então, aí resta provada a questão que a gratificação de 40% ela não existiu. E, concomitantemente ao requisito objetivo, né, temos que analisar os subjetivos, que seria a questão do poder de mando e gestão e comprovação do efetivo controle da jornada, que eu havia mencionado já no início aqui da minha sustentação. O obreiro, ele não tinha essa liberdade para tomar certas decisões, ainda que fossem situações bem corriqueiras, assim, no dia a dia mesmo, até situações mais simples. Ele tinha sempre que se reportar ao gerente regional, o que fica bem evidenciado no caso que ele não era a autoridade máxima ali. E ainda, excelências, eu trouxe aos autos aqui o ID de número C9AC46, está denominado como abertura e fechamento, sábado, que é uma determinação do gerente regional quanto ao horário de abertura das lojas. Então, existe um e-mail, né, o e-mail do gerente regional para o reclamante, determinando que abertura das portarias amanhã, sabadão, lojas de rua às 7h50 em ponto. Não tolerarei indisciplinas, irei monitorar todas. Ou seja, há esse e-mail, nessa troca de e-mails, que comprova também essa questão de que ele havia... tudo dependia de determinação do gerente regional ou quem quer que fosse. Poderia ser também do departamento administrativo. Só vou acelerar um pouquinho em relação aqui à testemunha ouvida, a primeira testemunha, o senhor Fernando Moraes, né, que foi através do depoimento dele, a gente verifica que foi utilizado como prova emprestada, excelência, para deixar bem claro. Verifica que o regional ele controlava o horário de trabalho do gerente, que o controle de horário era feito através de WhatsApp, videoconferência, alarme da loja, que o regional ele passa a senha do alarme ao gerente da loja, que o gerente de loja apenas abria e fechava a loja e repassava as informações do regional aos vendedores. Destacamos várias partes desse depoimento que demonstram essa questão. Eu não vou ler todas aqui, senão vou me delongar muito, mas restou bem claro que o gerente de loja ele não atuava como o alter ego da empresa, né? Como é exigido. Ele tem a figura de gerente, mas ele era totalmente... tinha que se reportar, a jornada dele era controlada, ele tinha que se reportar ao gerente regional para tomar qualquer tipo de decisão, tanto as mais simples quanto, né, também as mais complexas, seja um caso de demissão, enfim. Então, por todo exposto aqui, excelências, né, não restou comprovados requisitos objetivos e subjetivos que são exigidos para poder se caracterizar, para configurar a questão da gerência, que a reclamada ela não comprovou que recebia gratificação de função de 40% a mais em relação ao salário efetivo, que houve esse controle de jornada e que os poderes de mando e gestão do gerente eles não existiram, né? Uma vez que ele tinha, tem provas robustas aqui nos autos de que a real existência da fixação do controle de jornada, que ele estava sendo controlado também por questão de ele tinha que fazer o login e logout quando chegava na loja, então aí também comprova o controle, ou mesmo pelas reuniões e áudios de videoconferência. Então,
Eu peço a atenção de Vossas Excelências, né, neste aspecto, para que seja acompanhado a proposta da ilustre relatora. Doutor? Senhora Presidente, uma ilustre pessoa em que cumprimento os demais integrantes da Egregia Turma, senhor e senhora secretária, senhora representante do Ministério do Trabalho, serventuários, eventuais colegas presentes. A ilustre desembargadora relatora, a quem é sempre a gente prima aí pela consciência dos seus votos, pela cultura deles, data máxima vênia, quando do proferimento desse voto não estava no melhor dos seus dias, eu digo no sentido da empresa. O senhor também está ficando engasado. Mas hoje está, né? O senhor viu que esboçou um sorriso. Foi bom. Foi bom. E eu digo isso, nós entendemos que, com todo respeito, É claro que com tudo isso. nós entendemos que, por exemplo, houve uma preliminar deduzida de nulidade da sentença. Um caso até estranho, houve uma perícia nos autos, Excelência. Uma perícia nos autos que ela se baseou unicamente na peça inicial. A empresa disponibilizou relatório de todas as comissões que o reclamante disse não ter recebido. Foi disponibilizado o relatório de todas essas comissões. Está aí nos autos. Então, veja bem, o perito, ao invés de analisar o relatório, não. Ele pegou pelo que foi colocado na peça inicial e mandou pagar essas diferenças de comissões. Então, nós entendemos que a perícia foi, com todo respeito, imprestável. Não foi uma perícia técnica, foi uma perícia mal conduzida. Gostaria que Sua Excelência, desembargadora relatora, revisse seu voto nesse sentido, que não vai trazer prejuízo algum à outra parte, que é uma questão de direito e de técnica, e essa perícia não foi feita. Então, nós entendemos que há nulidade flagrante que deveria ser revista por Sua Excelência. E aí, os votos dos demais. Gostaria que fosse analisado primeiro esse caso da preliminar. Caso suplantada, eu adentro ao mérito do recurso. Por favor, Excelência. Doutora Ângela. Ele está pedindo para a gente falar sobre a preliminar, que se for o caso de suplantar, ele retomaria a palavra para falar do mérito. Não, o senhor já começou, vai até o final. Porque normalmente não é assim, por isso que eu estou... Não, mas é porque a senhora deu uma preliminar de... É uma perícia que foi realizada, está pedindo para realizar outra. Bom, não sei, eu estou falando só porque não é o comum aqui no Não, só tem que ir direto. Não, só tem que... Sem Só quando é questão de não conhecimento. Não é o caso, o senhor está no mérito, o senhor tem que ir todo o seu mérito. Com relação aos demais itens do recurso da reclamada, por exemplo, foi arguído aqui pela ilustre procuradora que me antecedeu com relação às horas extras do gerente, que ele não era alter ego, essas coisas. Ora, a pessoa de um simples vendedor ter a função de gerente deferida, e nós entendemos que ele fez por onde. E também a empresa reconheceu isso daí. Olha, o gerente não tem a sua jornada controlada de forma alguma. Ele que abre e fecha o estabelecimento. Se lá um dia ele não fez, ou não foi, e o gerente regional que vai à loja de 3 em 3 meses pugnou para que isso fosse feito, com todo respeito, isso aí é uma diretriz do empregador. Agora, um gerente, ele vai lá fazer o quê? Ele não abre e fecha o estabelecimento. Ele não é a principal função do estabelecimento. Ele vai lá tomar cafezinho? O que é que ele faz, o gerente? Ele é, sim, uma pessoa ilustre na casa, o maior deles lá. Ele não se reporta ao regional em qualquer caso. Absolutamente é a maior autoridade da lei. Em que pese ali a cultura de Sua Excelência, desembargadora relatora,
gostaria que fosse revista essa posição no período de gerência. Ele não era gerente qualquer, ele foi galgado a esse cargo, ele fez por merecido. Como controlar a jornada de um gerente? Como? Ele vai lá no domingo, vai no feriado, vai no sábado, vai isso e aquilo. Ele já estava ganhando por isso. Ah, mas ele ganhava mais como vendedor. Parabéns para ele. Ele vendia muito bem, tanto que a empresa o colocou como gerente. Com todo respeito, isso aí deve ser revisto. Como revista também a reversão deferida a excelência. Ora, há um entendimento simulado dessa casa no tocante à reversão, que é aquele que a pessoa compra um televisor por R$1.000 e vai pagar, aliás, a empresa vende uma TV por R$1.000 e vai receber daqui 36 meses, mas ela paga a comissão sobre os R$1.000 à vista. Ora, se ela paga a comissão à vista, ela vai pagar ainda sobre o ônus, sobre os acréscimos bancários. Há um artigo da CLT, o 466, parágrafo 1º, ele está claro. As comissões serão pagas periodicamente pelo que for recebido. Ele recebeu à vista. Agora, o entendimento dessa casa, o enunciado muito respeitado, tem que prevalecer ainda acima disso. Com todo respeito também, há de ser revisto por sua excelência digna e culta que é. Bom, então, apenas recapitulando, me desculpe aí a ênfase da sustentação, gostaríamos que, com relação à preliminar, essa nulidade, ela deveria ser analisada sim. O perito fez uma análise completamente genérica do que ele foi apresentado. Ele não pegou os relatórios e a empresa os apresentou. É caso sim de nulidade. Houve um flagrante cerceamento de defesa à empresa. No mérito, nós estamos pautando apenas em dois. Aliás, pelo deferimento, eu sou obrigado a dizer também, no tocante à reversão, que nós entendemos que o artigo 466, parágrafo 1º da CLT, suplanta o respeitável entendimento dessa casa. E no tocante às horas extras do período que ele trabalhou como gerente, nós entendemos que ele era, sim, a autoridade máxima. E, finalmente, excelência, os danos morais deferidos pela eminente desembargadora relatora foram apresentados em valores altos. Hoje nós estamos numa crise séria, deferir 3 mil e 5 mil. Transporte de valores, ele não teve, em nenhum momento foi assaltado, teve qualquer ocorrência com ele. Foi uma previsão futura. Tudo bem, ainda que se tenha esse entendimento, mas o valor de 3 mil, me perdoe, é exacerbado. E o assédio pelo uso da camisa ou coisa que o vale, veja bem, nós entendemos que quando ele era vendedor, que ele usava esse caminho, incrementava eram as vendas dele. Não é, ninguém denegriu a imagem dele, né? A pessoa usar no interior da loja uma propaganda da Philips, da Philco, da Sanyo, não entendemos isso como pejorativo, como infelizmente a culta e digna relatora assim o entendeu. É assim que se pede a costumeira justiça. Diz aí, como é que estavam os seus dias? Os dias estavam até bons, assim. Ultimamente não tem estado, não. Muito trabalho, mas nesse dia que eu acredito que eu estava bem. Com relação à perícia, eu vou falar muito rapidamente em virtude do adiantar da hora. É complicado, né? Porque se a gente, toda vez que uma das partes ficar, sempre alguém não vai gostar da perícia. E aqui, o que eu estou colocando é que o juiz até pode, se ele entender que não foi suficiente para a formação do convencimento, designar uma nova, mas não foi o caso dos autos. Com relação à função de gerente,
não é o primeiro caso que eu vejo. Tem essa questão da remuneração. É assim, é incompatível até com a redação do 62, uma pessoa que está num cargo superior ganhar menos do que o que ele chama, né, que a empresa chama de subordinado dele. Eu analisei a prova emprestada e eu entendi que não ficou provado que ele tinha essa ascendência na loja. Eu já analisei outros casos, Ricardo Eletro, eu sou consumidora, eu já vi gerente ligando para o... Então, pode ser que até o regional não vá lá todo dia, mas o contato com o regional é diário na negociação, não tem alçada. Então, além a par da questão financeira, eu não vejo... Não vou nem falar que hoje em dia, com essa criação dessa questão objetiva, né, da remuneração, a gente fala menos em alter ego, mas assim... muito, muito, muito distante da figura do alter ego, jornada extensa. Eu acho que é nesse que tem a questão do intervalo, não, né? Aqui tá, gerência e dano moral. As outras questões, eu estou adotando a jurisprudência que é não só da turma, como simulada no regional. O valor, eu tento sempre tomar o cuidado, embora seja um arbitramento, de arbitrar de acordo com os precedentes da turma, que nesse caso aqui se aproxima muito do que eu faria também. Então, por todos esses motivos, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Doutora Raquel. Excelência, eu até ouvia os advogados levantando, eu vou manter a minha divergência, fico vencida em relação a essa questão da gerência. Tá? Talvez até por um olhar diferente, eu manteria a sentença, na forma como o juiz decidiu. Doutor Vitor. Estou votando com a relatora. Para mim, só do vendedor ganhar mais do que o gerente, para mim não tinha que começar mais nada. Bom, mas vamos lá. Do provimento por maioria, vencida a doutora Raquel, no tema da... Como é que é o nome desse tema aqui? Do artigo 62, vamos colocar assim, né? Não é isso, doutora? Isso, é sim. Sim, da jornada. Gente, olha, eu queria agradecer aos senhores pela paciência de ter esperado nosso intervalo e esperar a doutora Raquel, tá bem? E, enfim, pela cooperação. Fiquem com Deus. Próximo. Última sustentação oral no processo número 9, relatoria doutora Ângela, o RO 10.217-17. Doutor Frederico Roque Abreu Nogueira sustentará pelo recorrido reclamado TIM Celular recorrente. Reclamante é Marcela Carine de Souza. Contamos com a presença do Dr. Hudson de Mello, que apenas assistirá ao julgamento. Quem que vai assistir? Quem vai falar? O senhor vai assistir. O senhor está pela TIM. E, peraí, que não abriu aqui ainda. Bom, bom dia, boa tarde já. Boa tarde. Também agradeço vocês terem guardado. Doutora Ângela, por favor, com a palavra. Pois não, senhora presidente. Eu estou conhecendo os recursos no mérito, dando parcial provimento ao recurso da autora para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária a partir de 25/3/2015. E dando parcial provimento ao apelo da segunda reclamada para pronunciar a prescrição quinquenal, declarando prescritas as pretensões de recebimento de créditos anteriores a 21 de março de 2013. Extinguindo o processo com resolução de mérito, e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores das reclamadas, a serem custeados pela autora, observem o valor atribuído ao pedido de gratificação pela função de gerente reflexos. Mantido o valor da condenação. Aquela extinção com resolução de mérito é em razão da prescrição. Não esqueça da depois eu prescrição vou melhorar essa tá? redação, até anotar. Só porque deu uma quebra aqui de... Deixa eu ver se tem divergência. Não, excelência, não tem. Não. Porque o 467 eu retifiquei. Foi. Depois eu tá. vou até falar sobre isso. Tá. Não, então... Sobre o negócio do gravar. Então ele já tá. tinha sido retificado por mim. Tá. Então, doutor, com a palavra. Coordenador, boa tarde. Serei bem sintético na sustentação, considerando o avançado do horário, e também até mesmo pela questão da razão da matéria, se tratando de uma responsável só subsidiária vindo à tribuna sustentar.
Trago a atenção aqui a 3 pontos, principalmente a responsabilidade subsidiária. Se trata não de um contrato de prestação de serviço propriamente dito, no qual se aplicaria a súmula 331 do TST, mas sim no contrato de representação comercial, dado não só pela peculiaridade da prestação em si, como também pelo cargo exercido pela reclamante. Nota-se, então, que pugna pelo afastamento da responsabilidade subsidiária, uma vez que a relação entre a primeira ré e a segunda ré foi eminentemente civil, comercial, não teve em momento nenhum gerência ou qualquer coisa desse tipo. Quanto a esse fato, ultrapassada essa situação da subsidiariedade, temos que então não são razoáveis os valores estabelecidos a título de comissão, uma vez que, verificando os extratos bancários juntados pela autora, não existe qualquer valor que condiza com os valores por ela alegados, tanto na inicial quanto em seu depoimento. Foi requerido a juntada de seus extratos e não existe valores que condizem com esse valor. Quase inaceitável acreditar que haveria valores de pagamento de R$ 1.500, R$ 3.000, até R$ 6.000, feitos diretamente, feitos por fora e em dinheiro, em caixa, considerando até mesmo os riscos que isso poderia gerar à própria autora. E por fim, público que seja verificado que foi estabelecido multas convencionais, no qual as convenções coletivas juntadas pela autora não condizem com a sua própria função, tendo em vista que foi assinada por 3 empregadores diferentes. Então, é isso que ela é a tribuna, requerendo a procedência do voto. Doutora Ângela. A maior parte das questões, a questão da responsabilidade foi enfrentada aqui no voto. Para mim, restou claro que ela prestava serviço e, por intermediação, nesse caso, a responsabilização subsidiária, para mim, subsiste. As demais questões estão analisadas também, tem muita questão de prova. Então, com todas as vênias, eu estou mantendo a minha proposta. Doutora Maria Raquel. Isso de acordo, Excelência, com a proposta de voto. Doutor Vitor. Também de acordo. Então, proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde para os senhores. Fiquem com Deus. Doutor, tem algum processo aqui? O senhor está só pressionando. Pressionado. Tá bom. Hoje eu estou muito enganadinha. Quero voltar para cá. Cachorros, né? Cachorros, Estava tão né? cansada, falando bem que está acabando, mas eu quero ficar mais. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos arrastar aí. E agora? Vamos ficar na sala da doutora Ângela?